Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. E quero ler dos versículos 28 até o versículo 30. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. E quero ler dos versículos 28 até o versículo 30. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Eu mencionei a igreja presbiteriana de São Vicente, que foi a igreja onde eu tive o meu primeiro pastorado, logo quando fui ordenado, isso em 1999, já se vão aí 22 para 23 anos, e era a minha igreja de origem, fui membro seminarista, depois pastor, e ali permaneci na cidade durante 5 anos, antes de ir para Cuiabá e ficar em Cuiabá durante 12 anos. E logo no início do pastorado eu preguei um sermão, e eu dei o título de O Mensageiro Sem Mensagem, e eu trabalhei exatamente esse texto, e nós veremos agora pela manhã, em que Ahimaás, ele leva um recado ao rei Davi sobre a vitória do exército de Davi contra o exército de Absalão. E a mensagem, ela tinha um objetivo bem simples, quando eu falei do mensageiro sem mensagem, que era exatamente trabalhar a questão das maledicências, das fofocas, das conversas de corredores, coisas que acontecem em locais onde há pessoas. Seja o local que for onde há pessoas, nós temos essas questões. E o objetivo era exatamente trabalhar isso. Porém, 22 anos se passaram, e os meios de comunicação, eles se desenvolveram de um modo absurdo, de um modo, às vezes, que ficamos até com medo. Na época, não se falava, a internet engatinhava no Brasil, não se falava ainda nem em Orkut, e hoje nós temos aí as mídias sociais, nós temos a internet, nós temos esse mundo digital. Nós conversamos, nós temos pessoas com milhões de seguidores, nós temos os influencers, nós temos as chamadas fake news, e aí eu fui obrigado a ampliar um pouco o tema desta mensagem. O mensageiro sem mensagem continuou, mas eu coloquei 2 pontos e acrescentei fake news e o drama de um coração em angústia, que é o que nós procuraremos ver nesse texto aqui de 2 Samuel, que na verdade ele começa bem antes, ele começa lá no capítulo 11 e vai até o capítulo 18, onde você tem uma das intrigas mais intensas, um dos dramas mais costurados da narrativa bíblica, que começa com Davi, Urias, Batseba e vai até a morte de Absalão. E quando nós olhamos para todo este roteiro, quando nós olhamos para todas as tramas, quando nós olhamos para toda a narrativa, é impressionante como aquilo que hoje nós chamamos de narrativas, disputas de versões, elas estão presentes em todo este texto. Mas tudo aquilo hoje que e de tantas outras coisas, na verdade a Bíblia, ela usa um nome muito simples, que nós podemos utilizá-lo aqui, ainda que haja nuances e haja intensidades e intenções, que é mentira. E a mentira, ela é tão antiga como o próprio diabo.
Jesus, ele disse: vós sois filhos do diabo, porque ele é homicida e ele é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. Então, a idade da mentira é a idade do diabo. Ela é antiga e ela toma inúmeros nomes, né? As pessoas chamam de meia-verdade, inverdade, né? Pós-verdade, fake news, mas tudo está dentro do mesmo conceito que é mentira. E nós temos o pai da mentira, nós temos os agentes da mentira, nós temos os meios pelos quais a mentira é divulgada, e coletivos, econômicos, e principalmente atende o interesse do seu grande autor e do seu grande pai, o pai da mentira. E quando nós olhamos para esse texto que eu mencionei, a gente percebe como tem toda uma destruição de uma família, de um governo, de uma pessoa, a construção de uma pessoa, mortes, assassinatos, incestos, tudo baseado na mentira. Quando nós olhamos para o capítulo 11, um texto que nós conhecemos, de 2 Samuel, o que Davi fez com Urias foi exatamente uma mentira. Ele arma todo um cenário para ter a mulher que não lhe pertencia, encaminha o seu general com uma carta com a sua sentença de morte para o campo de batalha, e Natã, alguém responsável por trazer a verdade aos olhos de Davi, faz isso, e Deus, por meio de Natã, promove ou diz qual seria a sentença. E a sentença foi dura, o pecado de Davi foi perdoado, mas aquela mentira, ela teve as suas consequências. O primeiro filho de Batseba morre, Amnon morre, Absalão morre, e por fim morre Adonias, o quarto filho de Davi. Mas se nós olharmos um pouco adiante, tudo começa com um filho de Davi chamado Amnon, ali no capítulo 13. E Amnon, ele tinha um primo chamado Jonadab, no versículo 3, e diz que Jonadab era muito sagaz. E Davi, ele tinha ali vários filhos, todos irmãos por parte de pai, mas nem todos irmãos por parte de mãe. E Amnon, ele se apaixona por Tamar, uma meia-irmã, e Jonadab, ele fala para Amnon, ele traça uma estratégia para se chegar à irmã. E o que Amnon ele faz? Ele mente, ele finge que está doente ao seu pai, Davi, finge que está doente às pessoas que estão à sua volta, finge que está doente a Tamar, e quando Tamar atende os desejos, que é fazer um prato, fazer um pão ali, na presença de Amnon, Amnon ele violenta a sua irmã. E Tamar era irmã por parte de pai e mãe de Absalão. E Absalão, ele coloca aquilo no seu coração de tal modo que aquela amargura durante 2 anos vai ganhando volume, vai se tornando um ressentimento renhido, profundo. E num determinado momento ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero dar uma festa. Vou tosquiar as ovelhas e nós queremos ajuntar toda a família. Mas o mal já estava tramado no coração de Absalão. Davi, ele diz: eu não posso ir. Ele fala: então manda Amnon, manda um representante da família real. E Amnon, ele vai. E quando ele chega ali, ele já havia ordenado aos seus servos que num determinado momento em que a festa estivesse no seu auge, as pessoas já tivessem bebido o suficiente. No versículo 28 do capítulo 13, diz: feri Amnon, então o matareis. Não tem mais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede fortes e valentes. E foi exatamente aquilo que aconteceu. E os demais irmãos de Absalão, vendo o outro irmão Amnon morto, cada um foge. E é interessante que a notícia chega a Davi mais rápido do que os seus próprios filhos. No versículo 30,
nós lemos: indo eles de caminho, quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes, rasgaram também as suas vestes. É aqui uma das primeiras grandes angústias relatadas do coração de Davi por causa de uma notícia que não era verdadeira. Não que ele não se entristecesse por causa de Amnon, mas a notícia é: todos os filhos do rei foram mortos. E aí ele rasga suas vestes, se lança por terra, mas Jonadab, primo de Absalão, fala: não, meu senhor, não morreram todos, porque ele estava na origem de toda essa história. E passa um pouco, chega exatamente os outros filhos. E aí Davi, pelo menos o consolo de que somente um filho, ainda que trágico, havia sido assassinado pelo seu meio-irmão Absalão. Absalão, ele foge, Davi, ele se ira, fica 2 anos fora, 3 anos, Davi pranteia o seu filho Amnon, e um tempo depois, Absalão, ele volta para Jerusalém. Mas é interessante como Absalão, ele volta para Jerusalém, porque Joabe, primo de Davi, tudo estava muito em família. Quando a gente começa, às vezes é interessante ler as genealogias, porque a gente começa a fazer essas ligações. Quem era parente de quem era... E a casa real, você tinha ali primos, você tinha irmãos, meios irmãos, e Joabe era primo de Davi, ou seja, tio de Absalão. E Joabe, que era o general, chama uma mulher, diz apenas uma mulher, tecoíta, e fala: vai a Davi, você vai apresentar uma causa fictícia. E ele, já conhecendo o seu primo, Davi, ele fica condoído pela causa que é relatada, algo semelhante ao que Natan fez. A diferença é que Natan fazia uma parábola e aquela mulher apresenta como se fosse uma causa dela. E quando Davi dá a sentença, algo meio que semelhante ao que Natan faz, ela diz: mas se o Senhor faz isso comigo, por que o Senhor então não perdoa o seu filho? E aí Davi, ele percebe e disse: diga-me, Joabe está contigo nessa história? Sim, Joabe está. E aí ele manda trazer Absalão novamente para ali a sua presença. E o texto no capítulo 14, versículo 25 a 27, narra um pouco quem era Absalão. E diz: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. É interessante, e aqui abrindo um parênteses, que a morte de Absalão se dá exatamente por aquilo que lhe era mais belo e daquilo que era o seu orgulho. Ele fica dependurado pelos seus cabelos num arbusto. Ou seja, a vaidade pode ser a nossa grande tragédia ao final da nossa vida. E Absalão, ele volta, ele é admitido à presença de Davi. E é interessante como Absalão, ele começa a fazer toda uma manipulação do povo, construindo para si uma imagem. Ele, capítulo 15, versículo 1 diz: depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ou seja, ele fez um grande espetáculo, ele promoveu uma jogada de marketing ali para construir a sua própria pessoa. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ele estava mentindo.
O que ele estava era construindo uma imagem de si como um rei justo que atenderia todas as necessidades do seu povo. Versículo 6 diz: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, 4 anos, não foi uma manhã, não foi uma tarde, um dia, foram 4 anos, sistematicamente, Absalão foi construindo a aparência de um reino, a aparência de um rei, uma aparência de si mesmo. E aí no versículo 11, versículo 10, enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes os sons das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. E aqui, irmãos, no versículo 11, que é importante nós prestarmos bastante atenção. De Jerusalém foram convidados 200 homens, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Este é o perigo que nós corremos, de muitas vezes não olharmos de modo atento, criterioso, para aquilo que está à nossa volta, porque muitas vezes na nossa simplicidade podemos participar de coisas nada boas, de artimanhas que nem sequer temos o conhecimento da profundidade daquilo. E há um golpe aqui. Absalão, ele consegue reunir um grupo, e Davi, ele é obrigado a fugir. E do capítulo 15, vai contando toda a história de Davi. Davi também um homem experiente, e aqui você tem mentiras, mas você tem informações, você tem contra-informações, você tem espiões duplos, e aí ficam em Jerusalém Zadok, Abiatar e Uzai. Zadok e Abiatar eram sacerdotes, Uzai era um estrangeiro, amigo de Davi, e ele diz: fiquem em Jerusalém, vocês para cuidar da Arca da Aliança. E Uzai: você fique em Jerusalém, porque você me fará saber as coisas que estão acontecendo. Zadok e Abiatar tinham 2 filhos, Aimaas e Jonatas. E a orientação foi: aquilo que for decidido, Aimaas e Jonatas vão contar. A mulher, aquela que serve dentro do palácio, aquela que ouve, aquela secretária, aquela que está servindo a mesa, está ouvindo tudo o que está acontecendo ali, todas as tramas, aquela pessoa que praticamente se passa invisível, conta Aimaas, e Aimaas e Jonatas trazem até onde nós estamos. E é exatamente isso que passa a acontecer. E num determinado momento, um cidadão chamado Aitofel, que se disse amigo de Davi, mas trai a Davi, ele é um conselheiro, e diz que ele era um homem também muito sagaz, e ele era tão inteligente, e ele era tão astuto, que aquilo que Aitofel falava era como se fosse a palavra de Deus, né, para o rei. E ele pega e dá um conselho para Absalão. Ele diz: Absalão, o povo saiu correndo, saiu às pressas, estão cansados, estão famintos, eles não sabem nem onde vão dormir. Ajunta os homens que você tem, corre, e você vai cair sobre Davi como um leão cai sobre a sua presa. Uzai, que era amigo de Davi, ele dá uma contra-informação, por isso que eu digo que, se lermos com atenção, é um roteiro espetacular para um filme. Diz: não é bem assim. Você sabe que os que estão com Davi são valentes. Você não lembra daqueles, dos 3, dos 30, dos 200, aqueles que mataram, aqueles... Davi é homem de guerra, eles não vão dormir esta noite, eles não vão estar num lugar, ele está tentando confundir. E aí os conselheiros de Absalão, e Absalão fala: não, é verdade, o conselho de Uzai é melhor. Aitofel, ele fica frustrado porque a sua estratégia não dá certo. Diz lá no capítulo 17, versículo 23, que como o seu conselho não foi ouvido, abordou o seu jumento, foi para a sua casa, para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E as tragédias aqui, elas vão só se acumulando.
Porque você tem tantas coisas acontecendo? Tudo porque você tem uma rede de mentiras. Séries como House of the Cards, o Mecanismo, coisas às vezes parece amador perto daquilo que o texto narra. Mas o desfecho é que há uma guerra. Há uma guerra e Davi é avisado antecipadamente. Joabe, ele consegue se organizar como um general experiente, organiza o seu exército, e aí a guerra se torna renhida. Diz que num lugar difícil, perigoso, diz que os que morreram no bosque foi um número maior do que os que morreram em campo de batalha. Eles atraíram para um local onde eles levariam vantagem o exército de Davi. E Absalão, ele morre, e aí a gente tem o relato, que ele morre dependurado, ele morre, ele é traspassado pelas flechas de Joabe, mas preso na sua vaidade e na imagem que ele mesmo havia construído. Joabe, ele chama agora e tem que dar a dura mensagem a Davi. É uma mensagem difícil, dizer, olha, vencemos a guerra, o trono é teu novamente, mas Absalão morreu. Era a segunda notícia que deveria ser dada. E não poderia ser dada igual à primeira, morreu todo mundo. Aimaas, como já mencionei, filho de Zadok, filho de um sacerdote, se prontifica e diz, deixe-me correr e dar a notícia ao rei, que o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. Deixe-me correr e dar a notícia. Irmãos, é interessante como muitos de nós são tomados por esse sentimento de querer dar notícia. Aconteceu a semana passada algo um pouco semelhante em termos dessa pressa de dar a notícia. Semana passada eu tive que ir a São Vicente. O irmão mais novo do meu sogro, seu Wilson, 82 anos, seu Wilson, o irmão dele, 63 anos, faleceu um ataque cardíaco fulminante. E a esposa também cardíaca. E como que se dá uma notícia dessa? Sabendo que a esposa tinha uma saúde mais debilitada do que a do próprio marido. Então estava ali reunidas as 3 filhas, os irmãos, porque sabia que ele havia passado mal, tinha ido para o hospital, mas não havia sido dada a notícia ainda à esposa de que o marido havia falecido. E naquele meio tempo chega alguém da família e já chega abraçando, seu marido faleceu. Um olha para o outro, todo mundo esperando aquela reação, e todos olham com aquele olhar de reprovação, falam assim, vem cá, alguém pediu para você falar alguma coisa? Você chegou nesse lugar, todos estavam em silêncio, por que primeiro você não ouviu? Por que a pressa em dar notícia? Joabe diz, não, você não vai ser o portador das boas novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Porque hoje nós sabemos que quando recebemos uma mensagem, se vem tudo em caixa alta, a gente sabe que aquilo tem uma conotação. Se tem uma luz piscando, a gente já sabe que aponta noutra direção. Ou seja, as notícias têm formas para serem dadas. E cada um dos mensageiros representava um tipo de notícia. A forma como se dava a notícia também, e o mensageiro, ele representava a forma como se dava essa notícia. Ele disse, não, você não, porque o rei é morto. Quando olharem de longe, vão perceber que há uma notícia, mas não é a notícia que precisa ser dada. Ou seja, há formas corretas de se falar, de se transmitir. E aí ele disse ao etíope, Joabe, vai e dize ao rei o que viste. Chamou um outro mensageiro e fala, você vai falar o que vê.
Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Insistente ele de querer falar. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, essa das novas? Seja o que for, não me importa. Eu quero dar a notícia. Ele dava muita importância para falar alguma coisa. E aí Davi, capítulo 18, versículo 24, Davi estava sentado entre as duas portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: ó rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. Viu? Cada forma de correr ou o modo representava um tipo de notícia. E vinha andando e chegando. O coração do rei já está um pouco alegre, porque ele imaginava que a notícia era boa. Viu a sentinela, versículo 26, outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo, só. Então disse o rei: também este traz boas notícias. Disse mais a sentinela: veja o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Fake news aqui, o que a gente poderia chamar. Gritou Aimaas e disse o rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Era isso que ele queria saber, porque era tragédia em cima de tragédia na sua vida. Vai bem? E aí responde Aimaas: eu vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém eu não sei o que era. Se Aimaas não teve coragem de dizer, ou se ele não sabia, ou na hora ele recuou, o texto não diz. Apenas diz: põe-te de lado e espera aqui, e ele se expôs. E ele esperou. Agora imagine o coração, porque qual é a notícia que ele poderia confiar, enfim? Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Igual a Joabe disse: vai tu e dize o que viste. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Por um instante, Davi, ele tem um coração alegre por pensar que a notícia era boa, e não era. Anos antes, ele se angustiou por ter notícias trágicas, ainda que fosse trágica, mas também não era do modo como ele dizia. Irmãos, o que isso tem a dizer para nós, caminhando para o nosso encerramento? Provérbios capítulo 13 diz, versículo 17, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. No capítulo 25 de Provérbios, versículo 13, disse: como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos senhores. Irmão, em primeiro lugar, não precisamos ter pressas em espalhar notícias, boa ou ruim, não precisamos. Elas vão chegar e é importante que elas cheguem pelos caminhos certos, pelos caminhos próprios, pela pessoa certa e do modo próprio. Podemos nos passar por mensageiros sem mensagens. Segundo, toda mensagem tem consequências e motivações. Nada é de graça. Imagens, reputações são destruídas ou construídas porque tem motivações. E tudo tem consequência. Todas as palavras que saem das nossas bocas, como já se diz há muito tempo, são flechas lançadas que elas não voltam mais. Todo mensageiro tem intenções, e nós podemos fazer parte daqueles 200 que não sabiam do que estavam acontecendo. Isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado, e podemos fazer aplicações 1000 aqui.
Desde um simples WhatsApp que você recebe, e a gente sai retransmitindo aquilo como se fosse a última descoberta científica que revolucionará toda a história. Desde a última Ratanabá de 450 milhões de anos. E o interessante é que os que propagam dizem que a Terra tem 6.000 anos, mas a cidade tem 450 milhões. E assim poderia ser muitas outras. Então devemos tomar muito cuidado. O mau mensageiro não mede consequências. O mau mensageiro, aquilo vai atingir de que forma? Criar expectativas que serão frustradas ou criar angústias desnecessárias em corações esperançosos. Nem sempre o meio confere credibilidade. Nem sempre. Não é porque foi o tio que mandou no WhatsApp, não é porque foi o filho, não é porque foi o pai, não é porque é o meio ou o blog mais famoso, não. A fidelidade da mensagem está na sua veracidade. Então é importante que você confira sempre, antes de acreditar e passar adiante. E a má mensagem, ela pode trazer desprezo, angústia e desolação. Tudo começou com uma mentira lá atrás, Davi e Urias. E olha a tragédia que isto se tornou para a nação como um todo. E encerro lendo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada deveria caracterizar mais a igreja cristã e o cristão do que a verdade. Algo que é utilizado de modo absolutamente mal intencionado muitas vezes e por muitas pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade aqui é conhecer a Cristo e viver a verdade. Não é guerras de jornais, não. Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, Zacarias 8:16 e 17, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz, não há paz construída na mentira. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a não sermos mensageiros sem mensagens, e que as nossas mensagens não promovam angústias em corações esperançosos, mas que elas sejam promotoras da paz, ditas da forma correta e no tempo correto, como a chuva, como a boa brisa que sopra sobre os campos em que o salmista diz. Que o Senhor nos abençoe. Amém.